Beleza, obrigado. Pessoal, seguindo o cronograma que a gente já estabeleceu, agora nós temos o terceiro tema, tá? A gente está fazendo nessa sequência. Então, tentem acompanhar dentro das suas próprias turmas, porque às vezes o aluno vem assistir uma aula com a galera do Vespertino, aí chega para mim agora e fala, você vai dar a mesma coisa? Eu falo, então, né? É que o conteúdo é o mesmo, a revisão é a mesma. Então, assim, tenta acompanhar direitinho, claro. Olha no cronograma e verifica o que está rolando, até para você não ficar frustrado, porque senão você se prepara para um determinado assunto, chega aqui é outro, tá? Nós fizemos na primeira aula, na segunda-feira, a revisão dos dois primeiros temas, tá? E agora a gente vai dar sequência com o tema 3 e com o tema 4, seguindo a mesma estratégia que vinha sendo aplicada. Que estratégia que é essa? Olha para uma questão, olha para a cara dela, verifica o que ela está pedindo e faz a revisão do assunto. Olhando para cá, o tema 3, divisão celular. E a questão diz assim, a ilustração deve ser utilizada para responder a questão. E é uma ilustração muito bonitinha de um processo de divisão celular. Essa ilustração, ela demonstra direitinho, como eu estava dizendo antes, essa sequência, tá? E dentro dessa demonstração a gente consegue ter uma noção do que se trata. Bom, esse tema, ele tem que ser revisado, isso aqui, ciclo celular. Todo ciclo celular apresenta a intérfase para depois falar de divisão. O que acontece? Dentro da intérfase, nós temos momentos específicos, que são quais momentos? Os momentos G1, S e G2. E aí a gente vai revisar aquilo que é o mais importante. Toda célula, para se dividir, necessariamente precisa fazer duplicação da sua identidade. E identidade é DNA. Portanto, o período S é o mais importante da intérfase nesse sentido, duplicação do DNA. Já que a célula vai se dividir, ela precisa apresentar duas versões de seu DNA para que aí sim ela se divida formando outra com a mesma identidade. Muito bem. A duplicação do DNA é aquela história de... Tem nome? O nome que nós vimos na semana passada é replicação, replicação semiconservativa. O nome é replicação, semiconservativa é característica. Então, quando a gente decora replicação semiconservativa, o que a gente está falando, na verdade, é duplicação do DNA, que tem como característica ser semiconservativa. Isso foi comentado na semana passada. E aí eu falei assim, quem for fazer só Enem, tem que lembrar uma enzima, que é a enzima construtora de material genético. Qual que é o nome dela mesmo? Polimerase, construtora de material genético. E foi você mesmo naquele dia que falou que era a DNA polimerase, essa enzima aqui em questão. Se for formação de RNA, é RNA polimerase. Rodrigo, vou fazer outros vestibulares. Aí seria interessante você lembrar também da enzima helicase. Porque a helicase é aquela que corta as ligações de hidrogênio separando as duas fitas do DNA, para que a construção seja feita. E aí não custa nada lembrar que tem uma terceira uma terceira enzima que também participa do processo. O nome geral dela é exonuclease, mas aparece o nome ligase, né? Porque ela vem refazendo as ligações quando as duas moléculas estiverem prontas. Essas três, helicase,
polimerase e ligases são interessantes de lembrar para qualquer prova. Agora, vou fazer uma prova muito difícil. Aí, filho, o ideal seria lembrar todas. Tá faltando quem nessa lista? Tá faltando a girase ou topoisomerase, tá faltando a primase, tá? E separar a ideia de quem é ligase e quem é exonuclease, né? Porque as exonucleases retiram ali os primers que foram formados, enquanto que as ligases fazem o papel de montar a nova molécula. Porém, aí já é aprofundado. Para a revisão de hoje, basta essas três que eu tinha citado, tá? O que marca mesmo o período G1, senhores, para todos nós irmos para a prova tranquilos? O período G1 é marcado pelo quê? Síntese proteica muito intensa. Eu estava resolvendo um exercício com alguns dos senhores e alguns eliminaram uma alternativa aí que falava assim, o ribossomo começa suas ações no núcleo e termina no citoplasma. Vários consideraram como verdadeira isso. Cuidado, ribossomo é formado no núcleo, tá? Isso é verdade. No nucleolo, para ser mais exato. Mas ele atua no citoplasma. Síntese proteica é no citoplasma, tá? Ele pode até ser formado, ele vai sair e vai atuar. E a questão falava as ações, a afirmativa dizia as ações dos ribossomos ocorrem inicialmente no núcleo e se encerram no citoplasma. Deram uma sacaneada com vocês. A ação é exclusivamente citoplasma. Lá que ele atua no processo de tradução, tá? Eu estou lembrando ribossomo porque eu escrevi síntese proteica, tá? Intensa síntese proteica. E aqui nós temos algo que cria aquela situação de aumentar o volume da célula. O volume da célula fica aumentado por quê mesmo? Porque vai acontecer duplicação das organelas. Duplicação das organelas, tá? Isso também é legal de lembrar. E por último, na G2, apenas só e somente só a ideia de complemento da síntese proteica. Pronto, a interface citada. Agora, alguns desenhos podem aparecer. O desenho mais clássico é esse. Como é que eu tenho certeza que essa célula aqui, ela está terminando a interface para começar a divisão? Olha aqui o material genético, como é que ele está ainda sob a forma de... Como que é o material genético descondensado? Como que é o DNA descondensado? Cromatina. Ainda está sob a forma de cromatina. Dá para perceber essa bolinha que eu estou apontando aqui para vocês? Quem que é essa bolinha dentro do núcleo? Nucleolo. E dá para perceber que tem carioteca aqui ainda? Sim ou não? Então isso é intérfase. Porque as três coisas que vão acontecer na prófase, de importante, são exatamente essas. A desorganização da carioteca. Cadê a carioteca aqui, ó? Tá vendo que ele tentou representar esses pedaços de carioteca? Desorganização da carioteca do nucleolo, desorganiza, é um evento. Depois, início da condensação dos cromossomos, aqui já está mostrando ele razoavelmente condensado já. E a formação do fuso. A formação do fuso está aqui. Tá? E é essa formação do fuso que eu quero discutir com vocês, um pouco mais aprimorada. Porque o Enem as últimas provas estão cobrando direto aí essa questão de controle de câncer. O cara pega um tema câncer de qualquer coisa, pode ser qual câncer esse ano? Câncer de laringe, câncer de boca, câncer de faringe, via respiratória, por conta dos vapors da vida. Tá? E aí os caras podem cobrar. Aí ele cria essa condição de pegar um tema, uma temática mais atual e falar assim, bora discutir isso. E aí ele vai lá e fala sobre como controlar, como o quimioterápico deveria agir em cima das células cancerígenas. Despolimerização. Você falou impede. Então impede a polimerização. Tá?
a proteína que estava sendo formada, ela degrada. Vou contar isso, mas é a colchicina certinho. Crianças, quais são as duas modalidades de divisão celular que existem? Mitose e meiose. Rodrigo, eu sei isso. Eu sei que você sabe. É revisão, pô. Tá? A gente vai aqui botar a cabecinha para lembrar os temas. Então vamos lá. Falei revisão, escrevi. Só eu trouxe para cá a palavra divisão, tá? A palavra divisão eu trouxe para cá. E a divisão, ela tem duas modalidades. Ela pode ser, primeiro, vamos relembrar uma coisa rápida aqui, mitose. A mitose tem o símbolo de E, por quê mesmo? O que significa essa equacionalidade citada? Tem a ver com o quê? Quantidade de cromossomos. Uma célula se divide formando duas, né? Então se divide em duas e a quantidade de cromossomos permanece a mesma. Lembra que eu falo para vocês que a quantidade de cromossomos não aumenta, nem diminui, ela fica igual. Pronto. É porque esse E é de equacionalidade, que significa igualdade, né? Quem dera se eles colocassem um I, né? Pronto. Ficou igual, tá? Então, aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer número, uma célula 2N acaba se dividindo em outras também 2N. Enquanto que a meiose tem uma outra pegada. Ela é reducional, como todo mundo lembra. Reduz a quantidade de cromossomos. Daí eu tenho um pedido a fazer a vocês. Olha como agora eu posso usar o conhecimento que vocês já têm, a inteligência de vocês e a lógica. Se na mitose eu estou mantendo as características genéticas, é porque essas células aqui, elas são células de crescimento, células de preenchimento, células de reposição, renovação. Mitose forma células para isso. Para crescer o indivíduo, para renovar a célula que foi perdida, para alterar, substituir, né? Como eu disse antes, células perdidas, eu falei crescer, eu falei desenvolver. Então, esse processo é mitótico. Eu não tenho nenhuma necessidade, na verdade, eu não gostaria que tivesse mudança de padrão genético. Eu preciso que todas as minhas células tenham o mesmo padrão, tá? Então a mitose, ela não gera variabilidade. Quem é responsável por gerar variabilidade é a meiose. Por que a meiose é importante? São dois motivos. A variabilidade é um e a manutenção do número de cromossomos da espécie é outra. Porque quem faz reprodução sexuada precisa juntar gametas que tenham a metade do número total de cromossomos. Aí nós aprendemos aquela vibe assim, ó, que a meiose, ela tem dois momentos. Ela tem dois momentos. Um primeiro momento verdadeiramente reducional e um outro momento equacional. Quem que é o momento verdadeiramente reducional? É esse primeiro aqui, ó. É aqui que a célula que era 2N forma células N. Elas ainda estão, né, com o material genético duplicado e agora vai acontecer o quê? Essas células N se dividem em outras também N. Então, é necessário lembrar que a meiose tem duas etapas e a mitose tem uma só. E aí a gente vai para as fases e o que tem que saber de cada uma dessas fases. Vou dividir o quadro aqui em dois, mal dividido por sinal, assim será melhor. E vamos relembrar, na mitose, quais são as etapas? Prófase, metáfase,
anáfase, telófase. Pronto, apresentei os nomes dessas. Qual etapa provavelmente vai aparecer nas provas dos senhores? Anáfase. Vamos relembrar o porquê? Na anáfase tem a separação. Separação de quem? Separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. É uma vibe, é uma parada. Tá? Agora, pensa comigo. O que poderia aparecer que nos auxilia a identificar a diferença de mitose e meiose? A metáfase também serve. Quer ver? Se eu olhar para essa imagem, mesmo sem saber qual é o número original de cromossomos, uma célula com tantos cromossomos, porque isso aqui poderia ser fase 2. Eu tenho certeza de uma coisa, os eventos de divisão que estão acontecendo aqui, mesmo não olhando a anáfase, isso aqui é mitótico. Como é que eu tenho certeza que isso aqui é mitose? Olha para essa metáfase aqui. O que vocês aprendem na metáfase? Os cromossomos atingem o maior grau de condensação. Lembra disso? Maior condensação cromossômica. Então, na metáfase, condensação é a maior possível. E tem a história da placa. O que é placa mesmo? Que placa é essa? Equatorial. Aprende o nome mais esquisito, porque se o cara falar no meio, tá ótimo, tá no meio. Só que como é que os cromossomos estão? Olha para mim, por favor. Olha para cá, depois você copia. Eles estão alinhados. Eles não estão pareados. Eu só alinhei. Isso aqui é mitose. Porque se fosse meiose, o que tem que acontecer mesmo na meiose? Os cromossomos homólogos pareiam para trocar as informações na prófase. Quando chega na metáfase, eles estão no meio da célula, mas ainda estão par a par. Você vê todos os parzinhos bonitinhos. Você está vendo par aqui, senhores? Não, você está vendo só eles alinhados. Pareamento é evento meiótico, não é mitótico, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, esses dois para mim são os mais marcantes. Agora, aqui tem decoreba. Decoreba na telófase é o que mesmo? Quando a célula chega no final do processo, ela precisa fazer o quê? Se dividir. Mecanicamente fazer a divisão. Lembra disso ou não? E essa divisão mecânica chama-se citocinese, que nas células animais de protozoários ela é centrípeta, força de estrangulamento ao centro. E se for numa célula vegetal, ela é centrífuga. Revisado, revisado. Todo mundo enxerga essa separação das cromátides irmãs aqui ou não? Tá todo mundo vendo que é separação de cromátides irmã? Perfeito. Última coisa, vou te ouvir ali, prometo. É mitose. Então eu tenho uma pergunta não, tenho uma lembrança a fazer. Como aqui a gente está falando de células somáticas que estão sendo formadas, a questão do câncer, ela está associada a isso, tá? Células modificadas que estão jogando para frente essa modificação. Outras serão modificadas também. Que modificação que pode ser essa? Morre mais cedo. Tipo HPV, velho. Papilomavírus, ele entra na célula do colo do útero ou na célula peniana e faz ciclo lisogênico. Ele introduz um trecho de DNA dele nela, célula hospedeira. Ela fica modificada e começa a se dividir. Só que modificação que é essa? Morrer mais cedo. Só que quando ela começa a morrer, ela já formou várias outras que também morrerão mais cedo. Várias gerações de células que estão morrendo mais cedo vai gerar lesão. A lesão é de baixo grau, de alto grau, depois vira câncer. E aí o cara vai perguntar assim para você, como a gente poderia inibir essa multiplicação da célula que está alterada? Tem um jeito clássico. Ao invés de matar a célula,
existe aquela possibilidade de colocar um quimioterápico que faça o quê? Degradação das fibras do fuso. Degradação das fibras do fuso. Eu usei o termo despolimerização. Oi? Tem a ver com o microtúbulo, totalmente. As fibras do fuso, elas são constituídas por microtúbulos, tá? Semelhante ao centríolo que forma elas, tá? Então, o que vai acontecer? A substância é colocada na célula e impede essa formação dos filamentos. Eu gosto de dar um exemplo idiota, que seria bem imaginar isso, bem hipotético, tá? O pescador tá lá com a vara, morinete, linha, e aí ele faz o lançamento da linha. Quando ele fizer o lançamento, imagina aí, no ar, uma tesoura hipotética que vem cortando a linha dele. A linha vai passando, ela vem cortando, cortando, cortando repetidamente. A pergunta é, existe possibilidade dele fisgar e puxar alguma coisa? Jamais, porque a linha foi toda degradada. Isso é despolimerização. A linha que já estava formada foi degradada. Ou até mesmo você impede a formação dela. A substância mais conhecida que efetua esse processo de despolimerização, a mais citada até hoje nas provas, é a colchicina. Tá? Opa! Eita! Escrevi bem errado. Despolimerização das fibras do fuso. E se isso aqui acontecer, senhores, em que etapa a mitose fica parada? Para a mitose em que etapa? Metáfase. Ela só vai atingir metáfase e vai parar. Por quê? Olha para a metáfase bonitinha. Para acontecer a anáfase, pergunto, quem que puxa as cromátides ou os cromossomos homólogos, se fosse meiose? As fibras do fuso. Se eu estou degradando as fibras do fuso, vai parar assim. Qual que é o resultado? O tumor não se desenvolve na intensidade que desenvolveria sem a aplicação da substância. E isso é usado para quê mesmo? Para fazer exame de cariótipo, né? Você pinga na célula, você não vai pingar em uma, tá? Você pega essa sala inteira aqui, ó, tá cada uma numa vibe. Você joga a colchicina em cima de todo mundo. As que estiverem em intérfase, em prófase, em metáfase, a gente tem certeza que vão parar aí. Aí quem está em intérfase vai fazer prófase, metáfase e parar. Quem está em prófase vai terminar a prófase, fazer metáfase e parar. Quem já está em metáfase, para. Aí você separa o material, tira a foto do núcleo e olha, conta os cromossomos. Tá? Então, isso é usado para fazer exame de cariótipo. Ale, é sua vez. Normalmente a gente cita só a vegetal, mas toda. Toda tem que ser, tá? Isso, divisão mecânica, exatamente. Citocinese. Exatamente, João, tá? Citocinese. E ela pode ser centrípeta ou centrífuga. Sou eu. O objetivo é visualizar o cromossomo. Então eu tenho que parar o processo no momento que tiver a maior condensação possível, que é a metáfase. Que é a metáfase. Por isso a gente aprendeu já a usar a colchicina. Aí depois tentamos conter o tumor com ela. Tá? Senhores, a meiose tem dois momentos. Vamos relembrar? A meiose tem a fase 1 e fase 2. Cor errada. Qual das etapas da fase 1 da meiose todos vocês têm que saber? Prófase 1 e anáfase 1. Por que mesmo? Na prófase 1 acontece qual evento fundamental importantíssimo? Crossing over. Prefere crossing over ou prefere permutação? Ok. Isso aqui garante variabilidade genética. Ok.
Para quem for fazer prova muito difícil, em qual subfase ou subetapa isso aqui acontece? Paquíteno. Professor, eu não lembro de nada disso. Agora vem a pior parte, né? Para a pessoa que não lembra, eu chegar e falar leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Aí você fala, é a sua, tá? Normalmente não caem essas fases, mas se cair, olha para mim, não pode esquecer, das 5, qual que é a mais importante? Essa, tá? Que aí é o paquíteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno, não esquece. Paquíteno é o momento de ocorrência de crossing over, que gera variabilidade. E por que eu tenho que saber anáfase 1 mesmo? Porque aqui também tem separação. Anáfase é separação, mas aqui é separação de quem? Separação dos cromossomos homólogos. É o que garante a redução do número de cromossomos e é o que garante também a aplicação da segunda lei de Mendel, segregação independente, né? Se eu tiver alelos diferentes em pares de cromossomos diferentes, a segregação se mostra de maneira independente. Quem não quiser pensar na genética agora, não tem problema, pensa só na citologia que foi aqui colocada. Então, esses dois são os itens mais importantes. Ah, Rodrigo, mas eu posso lembrar a mesma coisa que você falou da metáfase, lá da mitose aqui? Sim. Em metáfase, os cromossomos sempre estão em maior condensação. Porém, como é que eles vão estar aqui agora no meio da célula? Alinhados ou pareados? Pareados. Aqui vai ter pareamento, que é uma evidência de que já teve crossing over. Não dá para eu fazer pareamento com a Aninha, fazer crossing over com a Ana, eu peguei alguém que está na segunda fileira, tá? Ou com o Bernardo, e não tem como a gente fazer o pareamento sem nos aproximar, não tem como um gene pular e o outro vir de lá. Tem que haver proximidade. Então, o pareamento que aparece na metáfase é uma evidência de que já aconteceu um momento de crossing over. Crossing over em qual cromossomo aconteceu? Não sei. Pode ter acontecido só no 1, só no 2, só em todos, só em um locus, em todos os locus, em possibilidades. Os tarados da matemática aí já calcularam que a gente tem em torno de aproximadamente 1 bilhão de possibilidades de crossing para gerar variabilidade, tá? Então, é totalmente aleatório. E aí, a última coisa que eu quero lembrar vocês é que a fase 2 tem prófase 2, metáfase 2. Ah, vê, Rodrigo, você colocou em número, em algarismo ali. Anáfase 2, telófase 2 e tudo isso é igualzinho a mitose. Igualzinho a mitose, tá? Alguns autores adoram botar um nome bem no meio dos dois momentos, né? Tipo, acontece toda a fase 1 e aí um intervalo entre os dois. E chamam esse intervalo de intercinese, tá? Chamam esse intervalo de intercinese. É até mais uma vez você, João, que você colocou da citocinese. O sufixo cinese é divisão. Então, qual que é a tradução ao pé da letra de intercinese? Entre divisões, em que sentido? Fase 1, fase 2. Mas o que acontece nela? Não, é um intervalo que alguém achou que colocar mais um nome e ajudar vocês. É, porque é uma separação didática, mas que não tem um evento específico. Apenas é o quê? Ah, tocou o sinal e trocou de professores. Vamos dar um nome para isso, né? Momento entre aulas. Sabe quando não é intervalo, quando é só uma troca? Ai, vamos dar um nome para isso, troca de professor. Tá bom, fazer o quê? Crianças, com isso, a gente resolve as principais questões que possam aparecer aí. Essa primeira
eu não resolvo... Oi? Fala, Yasmin. Tá, posso falar, mas eu prefiro falar do ponto mais importante de verificação, que é no G2. Tá? Esse provavelmente é o que cairia na prova. Yasmin está lembrando para nós de uma enzima específica, tá? Que faz a verificação, quer dizer, tem uma mais importante, que faz a verificação do DNA no período G2. Por que que eu chamei a atenção do período G2? Porque essa verificação é a mais citada em vestibulares, é a mais cobrada e é a mais eficaz, tá? Então, por que que a verificação de qualidade da célula na G2 é importante mesmo? Porque a G2 é o período que vem depois da duplicação do DNA, tá? E aí tem uma enzima, eu só esqueci o nome da enzima, alguém pode me lembrar? P53, muito obrigado, tá? Essa enzima P53, ela faz o quê? Alguém lembra? O que é essa verificação? Esse professor, ela faz verificação. O que é isso? Ela verifica o quê? Ela verifica o quê? Primeiro, vamos lá. É isso aí. Verifica o DNA. É isso que eu preciso que vocês saibam. Ela verifica o DNA. Porque como a replicação é semi-conservativa, você consegue fazer o quê? Bate o olho numa fita e verifica se as bases da outra fita são complementares. Então a enzima ela faz esse processo, né? Que a gente tenta descrever desse jeito, de uma verificação do DNA para ver se há falhas ou não. Oi? P53. P53, tá? Aí essa enzima, após fazer a verificação, ela orienta algumas ações. Quais são as ações? Duas são mais comuns, tá? Claro, se tiver erro, tá? Se tiver erro. Se não tiver erro, toca o barco. Fala, meu querido. A outra que é um nome estranho, X, sei lá o que, pergunta P53. Então, aí, essa aqui... Você falou que tem uma mais importante. A P53 é a mais importante. Ela foi a única citada até hoje em vestibulares com cobrança. As outras foram citações de variações dela. Uma enzima X, identificada como X não sei o que lá, e que funciona em conjunto com a P53. P53 é uma estranhíssima, X. Aí vai vir nome aí. Tá? Aí é enunciado. Não vão cobrar isso, mas vamos citar o que ela faz. E o que ela faz é isso, verificação de DNA. Depois de verificar o DNA, se está tudo ok, permite divisão. Se tiver problema, faz o que mesmo, pessoas? Se tem problema, duas possibilidades. Uma, corrige. Então, ativação das enzimas de restrição. Então, a P53 ativa enzimas de restrição, que fazem a correção. A correção pode ser simples corte, tá? Tira esse trecho, tira esse pedaço. Tá? Sabe aquela prova que você foi fazer? Eu sei que é hipotético isso, mas você foi fazer uma prova e tinha um determinado conteúdo que você não estava dominando ele mesmo. Aí você chegou no dia da prova, semana da prova, você falou assim, quer saber, velho? Eu não vou mais dedicar tempo a isso não, eu vou largar a mão de estudar isso, eu vou estudar só o que vai dar tempo de eu estudar mesmo e vamos torcer para não cair, tá? E aí você dá sorte que não cai, tá? Ou quando cai, você pensa que o que foi dado não foi suficiente, mas foi suficiente, você vai lá e acerta a questão, tá? Então, a P53 vai fazer assim, ou restrição, corta esse pedaço aqui porque tá ruim. Cortou, tchau. Mas se não tiver outro jeito, ela vai induzir a ocorrência de apoptose, tá? Ela vai induzir a ocorrência de apoptose. A P53 induz a ocorrência de apoptose. É bem melhor essa célula se matar do que o erro dela ser propagado para todo um tecido e todo um organismo. Entendido isso? Beleza? Então tá bom demais. Crianças, a primeira questão eu não faço porque ele perguntou para você qual que é a sequência do desenho e ele não embaralhou. Ele mostrou, ó que bonitinho, a célula em interfase. Aqui, condensação dos cromossomos começou a acontecer, a formação do fuso. Quem que é essa organela mesmo associada ao fuso? Centríolo. Qual que é o outro nome que aparece para centríolo? Centrosoma ou centrocelular. Não. Centrosoma ou centrocelular.
Centrosoma é o meu medo, tá? Então, centríolo. Metáfase, os cromossomos atingem o maior grau de condensação, estão posicionados na placa equatorial, alinhados na placa equatorial. Anáfase, separação das cromátides irmãs, devido a quê mesmo? Letra A, força da natureza, não está errado, né? Mas que força? Encurtamento das fibras do fuso. Relembrando, já que você usou a palavra, Júlia, onde que a fibra do fuso se liga no cromossomo? No centrômero, tá? Lembra que eu falei para vocês um negócio chamado cinetócoro? Vocês lembram disso há muito tempo atrás? Para quem esqueceu do cinetócoro, é assim, ó. Eu vou lembrar, gente, porque sabe aquele medo, aquele medinho, né? De não falar de novo e dar merda? Tá aqui o cromossomo. Se eu faço um aumento para visualizar esse centrômero, esse ponto de união entre as cromátides, se a gente analisa ele grandão, o que a gente enxerga? Que o centrômero possui uma espécie de estrutura assim disposta, e essa estrutura ela produz pequenas fibras, que a gente chama de fibras cromossômicas, tá? O que vai acontecer? A fibra do fuso vai chegando perto do cromossomo, vai passando por perto, e aí essas fibras cromossômicas grudam nela e falam, vem cá, se unem. É como se você tivesse o peixe dentro d'água, já com o anzol na boca dele e um pedaço de linha. E tem um ímã na ponta, vai? E na sua linha tem um outro ímã. E aí, juntou os dois, tá? Então não é que acertou exatamente o centrômero, passou por perto e as fibras do cromossomo se juntam às fibras do fuso. Como que é o nome dessa peça? Cinetócoro. Eu vou falar por desencargo de consciência. Oi? Aí não, aí é a ruptura, a separação é o centrômero como um todo. Eu que desenho assim, para poder mostrar exatamente isso, que é a última fala da divisão. Qual que é a última fala da divisão? Que hora que acontece? Com certeza, final de metáfase e começo de anáfase. Para isso acontecer, olha para mim, tem que falar assim, ó, houve divisão do centrômero. A partir dessa divisão é que a gente considera que verdadeiramente o processo de metáfase acabou e começou a anáfase. Por quê? Com o centrômero separado, as cromátides já estão separadinhas uma da outra. Agora, as cromátides separadas, elas são puxadas pelas fibras do fuso. Elas se mostrariam assim. Metade do centrômero de um lado, metade do centrômero do outro. Agora sim vai acontecer a separação. Então, são pequenos detalhes a mais que eu cito por desencargo de consciência. Relembrando, a questão pediu para a gente assinalar a sequência, e a sequência ficou qual? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Letra D de Jonathan, tá? Essa questão, desculpa, ele quer que você julgue e assinale. Bora? A meiose é uma divisão celular reducional e é na fase da prófase 1 que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over. O que vocês acham? Vamos relembrar. Eu falei alguma coisa sobre o pareamento que acontece na metáfase, é uma evidência de que já aconteceu o crossing. Parear é na prófase. Para que pareia? Para fazer crossing. E aí a gente enxerga na metáfase os cromossomos no maior grau de condensação e pareados. Tá? Então o pareamento é um evento meiótico,
necessário para a ocorrência do crossing e que pode ser percebido até a metáfase. Fica bom assim ou não? O pareamento ocorre na prófase para que haja crossing over e pode ser percebido até a metáfase. Então, a afirmação 1 é verdade. Dois, o grau máximo de condensação dos cromossomos e a ocupação na região equatorial ocorre na fase de telófase. Grau máximo de condensação. Ó, grau máximo de condensação, grau máximo, metáfase. Então, pode riscar esse telófase daí e considerar essa afirmação como falsa. 3. O período S da intérfase caracteriza-se pelo crescimento da célula e pelo aumento do citosol. Essas são as características do período S. O período S é o quê? Duplicação de DNA. Quem seria associado a esse período 3 aí na intérfase? Seria G1. Tá? Que caracteriza isso seria G1. Então, aqui ele deu uma errada geral na descrição. Oi? Exatamente. Se botasse um G1 aí, ficava certinha a frase. E aí, a afirmação 4, na fase da anáfase da mitose, ocorre a separação das cromátides irmãs. O que vocês acham? Perfeitinho? Então, 1 e 4 estão corretas. Fica a letra D de Jonathan. Ok? Acho que vocês não errariam uma questão dessa, porque provavelmente a 4 vocês acertariam. Acertando a 4, certeza que a 4 está correta, ou vocês ficariam entre D e A. E aí a número 3 aí, eu acho que você ia conseguir enxergar que não rola. Tá? Então, fica desse jeito a revisãozinha de ciclo celular. Falei pra caramba, concorda? Então tá bom.